Olá, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal Historiador Rafael Castro. Hoje com mais uma aula do sexto ano do ensino fundamental, uma aula de estudos amazônicos. Essa que é a nossa aula de número 8, na qual nós vamos falar sobre o povoamento da Amazônia. Quando vamos falar sobre essa chegada, sobre essa ocupação, sobre esse povoamento da Amazônia, é importante nós destacarmos, primeiramente, as duas grandes teorias que vão influenciar e muito o pensamento de historiadores e arqueólogos. A primeira é aquela mais famosa teoria que os seres humanos atravessaram o Estreito de Bering, que é aquela região que fica entre a Ásia e a América, por volta de 11 a 14 mil anos atrás. E a outra teoria, a segunda teoria que nós temos, é a que sustenta que os seres humanos chegaram aqui na América através da navegação do Oceano Pacífico, ou seja, vieram lá da Austrália e da Polinésia, atravessando em embarcações para essa região, para esse continente que nós conhecemos pelo nome de América. Aqui vamos observar um mapa justamente mostrando essas duas rotas, esses dois caminhos que trouxeram o homem à América. Lá em cima nós temos o número 1 mostrando justamente a travessia do Estreito de Bering, que é, na verdade, a teoria mais famosa, a teoria que mais influenciou os pesquisadores durante longo tempo. E a segunda, que é a travessia, lá embaixo, você vai ver com o número 2, a travessia pelo Oceano Pacífico através da Austrália e da Polinésia. Segundo essa teoria, a ocupação da região amazônica teria se dado de forma tardia, ou seja, após a ocupação, por exemplo, do México, do Peru, não é? Com as populações dos incas, maias e astecas. Qual é o problema dessa teoria? Quais são os problemas, na verdade, dessas teorias? É justamente a ideia de que os povos que estavam aqui na Amazônia, os chamados povos originários, por serem povos que vão chegar mais tarde, se desenvolver mais tarde, eles seriam povos que não seriam tão desenvolvidos, não desenvolveram sociedades tão complexas como aquelas que foram desenvolvidas por incas, maias e astecas. Ou seja, como a ocupação desses povos é mais recente, significa dizer que isso vai justificar o fato desses povos serem povos pequenos, comunidades pequenas, comunidades isoladas e também comunidades que não tinham uma liderança muito bem definida, ou seja, não eram tão desenvolvidos. Mas, claro, essas teorias, na verdade, são teorias que procuram diminuir essas populações, esses povos originários que vão ocupar aqui a região do Brasil, que vão ocupar a região amazônica. Existem estudos que mostram, na verdade, o contrário, mostram que existe sim a ocupação, não só do Brasil, mas também como da Amazônia, não só em momentos muito próximos daqueles momentos em que foram desenvolvidos incas, maias e astecas, mas até mesmo em momentos mais antigos. Existem evidências que, na verdade, vão mostrar para a gente que a ocupação dessas terras, a ocupação da Amazônia, a ocupação do território que hoje nós chamamos de Brasil, se dá já há longo tempo, não é? Ou seja, são tão antigas como aquelas ocupações das sociedades que nós citamos anteriormente, como, por exemplo, incas, maias e astecas. E aqui nós vamos mostrar algumas imagens que vão justamente evidenciar essa ocupação, como, por exemplo, o famoso sítio da Pedra Furada, lá no Piauí. E também aqui nós temos uma outra imagem mostrando uma cerâmica, que é muito característico da região amazônica. Essa aí que é uma cerâmica da cultura chamada de tapajônica, que é muito famosa aqui na nossa região. Além das evidências da pedra furada, da cerâmica, nós também vamos ter, por exemplo, a evidência da chamada terra de índio ou terra preta que nós temos nessa imagem, que são
áreas extremamente ricas, extremamente férteis, que na verdade não combinam nem um pouco com aquilo que é o território, o solo da Amazônia. Então isso daí na verdade evidencia a presença humana, foram aquelas populações originárias que formaram esses solos, que é chamada de, classicamente, de terra preta de índio. E também nós temos aqui uma outra imagem mostrando justamente as famosas pinturas rupestres da região de Monte Alegre, aqui no estado do Pará. Então são várias evidências que vão mostrar para a gente que Incas, Maias e Astecas estão aqui nessas terras há muito tempo, mas que também povos originários que estão aqui na Amazônia e no resto do território do Brasil também estão aqui há muito tempo. E existe uma disputa muito grande entre principalmente os arqueólogos para confirmar essas teorias. E aí um fica negando a teoria do outro, isso daí é muito comum, tá? No mundo acadêmico. Certo? E isso, claro, enriquece. Você vai ter uma série de debates, uma série de discussões. O que é interessante você perceber, você que está aqui no 6º ano do ensino fundamental, é justamente que não existe apenas uma única ideia de chegada do ser humano aqui na América, de chegada do ser humano aqui na região amazônica. Nesse slide nós vamos mostrar aqui algumas figuras importantíssimas, arqueólogas que na verdade desenvolveram estudos profundos, estudos que são realmente grandes referências no que diz respeito à arqueologia. A Denise Pauchan, que é uma arqueóloga que vai justamente tratar das evidências de cerâmicas aqui na região amazônica, uma pessoa extremamente capacitada para falar nesses achados. Temos também aqui ao meio a Edith Pereira, que vai falar muito sobre as pinturas rupestres aqui na região amazônica, e a Niede Guidon, que é uma das mais famosas arqueólogas do Brasil e do mundo, que concentra seus estudos ali na região do Piauí, não é? Na famosa Serra da Capivara. Aqui nós encerramos a nossa aula e vamos nos encontrar no próximo capítulo, que é justamente o capítulo que vai tratar sobre as pinturas rupestres na Amazônia.